Fala pessoal, aqui é Ricardo Malaquias com mais um vídeo aqui falando não exatamente sobre livros dessa vez, mas sobre quadrinhos. Vou lembrar aqui do vídeo que eu gravei da minha biblioteca, ou do meu cantinho de livros, onde eu mostro as minhas sessões, aquilo que me interessa. E uma das sessões é justamente as sessões de quadrinhos, que eu nunca tinha feito um vídeo aqui pro canal, mas eu vou fazer isso aqui agora, né? Quando começou essa minha paixão por quadrinhos, né? Acho que foi o meu primeiro contato com, de fato, a leitura, né? Eu saía com meu pai, a gente passava numa banca de jornal e eu comprava quadrinhos. E por incrível que pareça, um dos meus primeiros quadrinhos foi sobre a Guerra Infinita, que se tornou um filme quase 30 anos depois. Esses quadrinhos estão na casa da minha mãe, por isso que eu não consigo mostrar aqui pra vocês, né? Mas um dia eu vou pegar, vou mostrar pra vocês, ainda era daquela versão pequenininha, não é da versão grande, que tinha Guerra Infinita, então foi um dos meus primeiros contatos ali com quadrinhos. Mas quando de fato eu me apaixonei pelos quadrinhos, foi com os X-Men. Eu acho que os X-Men é um grupo de super-heróis que tem muitas alegorias com a realidade. E apesar de não estar 100% consciente naquele momento sobre isso, para mim ficava claro que tinha alguma coisa a mais. Não era só uma aventura, né? Então você tem uma discussão sobre preconceito, uma discussão sobre integração, eram heróis dos variados tipos, não era só um padrão de herói. Então isso me deixou muito curioso para continuar lendo as histórias dos X-Men. Um segundo momento interessante foi quando eu fui viajar para estudar e eu colecionava X-Men, né? Sempre com todas as edições todos os meses. E quando eu viajar, eu não ia poder, para fora do Brasil, eu não ia poder comprar os quadrinhos. E eu falei pro meu irmão mais velho, falei assim, ó, todo mês eu deixei o dinheiro com ele, todo mês você vai comprar essas revistas, né? E óbvio que ele não fez isso. Então, naquele momento, eu deixei, depois de uns 10 anos colecionando X-Men, eu parei de colecionar porque eu viajei e o meu irmão não continuou comprando as revistas para mim. E aí tudo bem, aí depois acho que outros interesses da vida foram aparecendo e eu demorei para voltar para quadrinhos. Quando que eu voltei agora? Ou voltei mais recentemente, né? Quando eu comecei a comprar algumas versões encadernadas sobre algumas histórias maiores dos X-Men. Então agora eu não compro as revistas semanais, mas quando os mensais, mas quando tem as sagas que ficam encadernadas, aí eu já acho que já passou por um crivo, é uma saga mais importante na cronologia dos X-Men e acabo comprando isso e deixando ali melhor exposto na minha biblioteca, tá bom? E hoje eu quero falar sobre de fato as histórias, né? É sobre essa história aqui, sobre os Surpreendentes X-Men. São 3 quadrinhos, tá? 3 versões encadernadas que representam 24 volumes, ou seja, quase 2 anos de publicação dos Surpreendentes X-Men. Foi aqui entre 2004 e 2005 que essa série foi lançada. Ela foi lançada depois dos filmes dos X-Men, né? Depois do primeiro filme. E vocês lembram que o primeiro filme era todo um uniforme preto, uma versão mais, eu diria, menos colorida dos X-Men, né? E isso influenciou também os quadrinhos. Aí Alan Moore pegou os quadrinhos, pegou essa inspiração do filme e fez toda uma série que eu gosto muito, na verdade. E eu vou falar dela um dia aqui. Eu também tenho as versões encadernadas e desse caso também tem as versões mensais. Foram justamente a última saga que eu comprei dos X-Men antes de viajar, antes de deixar de colecionar as edições mensais. Eu gosto muito dessa saga, só que ela teve um tom mais sombrio, né? Um tom mais de filme para tentar arrecadar novos leitores. Então não era tão colorido. Então uma das primeiras coisas que acontecem aqui é justamente justificar por que se volta para uma versão de uniformes coloridos. Basicamente, o Ciclope, que é o líder da equipe, ele fala que é uma estratégia de marketing para eles salvarem o planeta e as pessoas gostarem mais dos mutantes, que é sempre uma temática sempre presente nos X-Men, que eles salvam o mundo, eles defendem o mundo, mas a mídia não gostam deles, eles são sempre os culpados. Então tá aí só um detalhezinho de como isso pode se relacionar com o nosso dia a dia real, né, e como fazer essa alegoria entre o mundo dos heróis e o mundo real, tá? E aí, primeiro tem uma escola, o professor Xavier está de férias, está no sabático dele, o Ciclope está liderando
o time, ele decide agora ser colorido, e uma coisa super importante que acontece nisso aqui é esse cara que volta aqui, que é o Colossus, tá? O Colossus, numa saga ali no meio de 1990, ele acaba morrendo. Mas como no quadrinhos nenhuma morte é definitiva, ele volta justamente nessa série, o que é bem legal. Eu achei até que ele ficava morto por mais tempo, mas não foi o caso, tá? Então a volta do Colossus também é um evento super legal. Depois no terceiro volume tem algumas interações aqui, alguns inimigos que aparecem, alguns inimigos novos. E nessa terceira aqui tem a conclusão, eles acabam salvando a Terra e obviamente não são reconhecidos por isso mais uma vez. Tá? Uma coisa interessante que eu gosto aqui desses quadrinhos é o relacionamento de Ciclope com a Rainha Branca. A Rainha Branca, para quem não sabe, é uma ex-inimiga. Ela tinha participado do Clube do Inferno e ela lutou contra os X-Men, e desde essa versão do Alan Moore, que eu falei mais obscura, onde todo mundo tinha um uniforme menos colorido, ela passou a integrar os X-Men como professora. Ela era professora da escola. E nesses quadrinhos aqui, já Ciclope já tem um relacionamento com a Rainha Branca, com a Emma Frost. E eu gosto muito desse relacionamento, não sei porquê, mas eu prefiro o relacionamento do Ciclope com a Rainha Branca do que o Ciclope com a Jean Grey, né? Não sei porquê, eu acho que tem um conflito a mais aí que acho que dá uma história um pouco mais elaborada para esse relacionamento, o que eu acho positivo. Né? Inclusive depois, vou até mostrar para vocês o meu bonequinho da Rainha Branca comparado com o da Jean Grey. Acho que da Rainha Branca é até mais bonito do que da Jean Grey. Talvez tenha sido influenciado pelos bonequinhos aí. E eu fiquei triste que não tem mais, porque eu queria continuar essa história. São 24 números, eu acho que tem mais alguns aí, mas não saiu a versão encadernada. Esse também é o ruim de ver uma versão encadernada. Mas agora eu estou com paz de espírito de ver histórias um pouco mais fechadas e não precisar continuar ou colecionar número a número, tá? É o que eu fiz isso aqui, e tem muitas outras histórias dos X-Men que eu quero ler e compartilhar com vocês. Então super recomendo essas histórias aqui, até para quem está começando a ler os X-Men, pode ser uma forma de recomeçar ou começar a ler uma história em quadrinhos, puro entretenimento, para você passar o seu tempo, para ler um pouquinho, ver uma arte também. Não mostrei aqui alguns desenhos, né, mas o desenho aqui também bem feito. Tem alguns quadrinhos que tem um desenho mal feito, esse não é um deles, tá? Então aqui só para ter uma ideia aqui de como tá o Wolverine. Então assim, um desenho super bem feito, acho que vale super a pena. Vários elementos aqui dos filmes também aparecem, né? Aparece a Shield, aparece a espada, que é a versão da Shield para fora do planeta. Enfim, tem bastante coisa interessante nesses 24 edições ou 3 versões encadernadas aqui dos X-Men que eu recomendo para vocês, tá bom? Então, se gostou, deixa o like, compartilhe e até mais.